Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A promessa se realizou. Estamos, quarto passo, que é o poder. Estamos reinando em vida. O erro é que todos usam este versículo antes de sair do problema. Você não pode continuar citando estas palavras como uma espécie de exercício mental. Seu coração está o condenando e você bem o sabe. Você diz: Eu estou em Cristo e, portanto, nenhuma condenação há. Isto é verdade legalmente. O que realmente está acontecendo, porém, é que você conheceu a promessa e talvez um pouco do princípio. Quando você entrou no problema, você recuou e, portanto, não chegou ao poder. O problema está no deserto. Você sabia que entre o Egito e a terra prometida havia um deserto? E que no meio daquele deserto havia um monte? Deus falara a Israel lá no Egito: Eu tenho uma terra que emana leite e mel para vocês. Eu tenho muito poder para vocês. Vou expulsar todos os seus inimigos diante de vocês. Vou lhes mostrar como matar os gigantes. Os israelitas começaram a jubilar e regozijar-se. Mas Deus continuou: Só há uma coisa: tem que passar por um deserto. Eles não se desanimaram, dispuseram-se a passar. Miriam pegou o tamborim e todos começaram a dançar. Porém, isto não continuou muito tempo. No primeiro lugar que chegaram, não encontraram água. Qual foi a reação deles? Murmuraram e se queixaram. Perguntaram a Deus: Que queres fazer conosco? Matar-nos? Exatamente, Deus respondeu. Veja só. Na primeira provação no deserto, eles falharam. Deus tem um recurso muito eficaz para aqueles que falham no deserto. Sabe qual é? Dar mais uma volta em torno daquele monte. Todas as promessas foram dadas no Egito. Elas são válidas apenas legalmente. Precisam ainda ser desenvolvidas na experiência. É exatamente para isto que serve o deserto. Se você correr do deserto, não há mais nada que Deus poderá fazer por você. A única maneira que Ele tem de cumprir as suas promessas experimentalmente na sua vida é pelo deserto. Você sabia que a maior parte dos cristãos morre no deserto? Eu já dei tantas voltas naquele monte na minha própria vida que nem sei contar. Mesmo assim, quando chego no lugar e não encontro água, começo a estourar e murmurar: Ó Deus, por que o Senhor está fazendo isto comigo? Está bem, diz Deus. Dê mais uma volta naquele monte. Estou no problema. O que quero fazer, isto eu não faço. Romanos 8. Representa a terra prometida. É impossível entrar experimentalmente nesta terra sem antes receber a promessa, aprender o princípio e passar pelo problema. É quando você enfrenta o problema que você começa a entender o que Deus quer fazer com você. E quando o seu homem interior está completamente tranquilo, no meio das circunstâncias contrárias, é porque você está começando a reinar em vida. Isto é experimental e é o que Deus quer para você. É possível apenas falar sobre nossa posição em Cristo e todas as consequências da nossa identificação com Ele. Mas, se passarmos a vida toda só, falando, no fim seremos decepcionados ao descobrir que realmente isto não funciona. Descobriremos que estamos apenas praticando exercícios mentais. Não possuímos de modo algum aquela provisão que Deus tem para nós. Concluiremos que alguma coisa está muito errada.
precisamos entender profundamente esta lei de Deus. Primeiro vem a promessa. Tudo que Deus dá ao cristão é dado em forma de promessa. Depois vem o princípio e, em seguida, o problema. É o seu sucesso no problema que lhe trará o poder. Infelizmente, a maior parte dos cristãos passa a vida toda dando voltas no monte. A nação de Israel gastou 40 anos no deserto por causa de suas murmurações, rebeldias e atitudes de espírito. Jesus passou o mesmo deserto em 40 dias. Não é necessário você passar a vida toda sofrendo tratamentos duros de Deus para quebrar, dominar e moldar a sua vontade. No entanto, a maior parte dos cristãos passa a vida exatamente assim. Sabe por quê? Porque resistem a Deus por todo o caminho. Ao invés de aceitar a mão de Deus na sua vida, culpam o diabo por tudo que lhes acontece. Jesus passou pelo deserto em 40 dias porque se firmou na palavra de Deus e enfrentou o inimigo. As tentações, provações e armas do diabo vieram contra ele e caíram ao chão. Sua promessa foi transformada em poder em Lucas 4. A promessa viera no batismo. Tu és o meu filho amado. Passando pelo problema no deserto, ele entrou no poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18. As promessas se tornaram realidade porque ele enfrentou o deserto e o conquistou.